Olá, pessoal, boa noite. Vamos esperar alguns minutinhos para começar a live. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aí de onde vocês são, o estado, a cidade, para que eu vá conhecendo vocês, tá bom? E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite aos que estão entrando agora. Então, pessoal, eu gostaria de saber qual aparelho vocês estão utilizando para assistir a live. Se vocês estão utilizando o celular ou o notebook. Me contem aí se vocês estão utilizando o celular ou o notebook. Ok. Tô vendo aí que algumas pessoas estão colocando, né? Pelo notebook, outras pelo celular. E para vocês assistirem, por exemplo, uma série, um filme ou um campeonato de futebol, vocês têm entre o celular e, vamos supor, uma televisão de 50 polegadas. Vocês vão escolher o celular ou a televisão de 50 polegadas. Particularmente, eu iria escolher a televisão de 50 polegadas. Normalmente, né, as pessoas que têm algum tipo de problema oftalmológico, né, como por exemplo miopia, que é o meu caso, costumam escolher aparelhos que têm uma tela maior, tá? Vocês podem estar se perguntando, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque o objetivo da nossa live de hoje é falar sobre os dispositivos tecnológicos, mas precisamente a parte das telas e como a matemática está presente, ok? Porque normalmente nós costumamos ter ali algo pronto, mas não sabemos o que motiva aquele resultado. Um exemplo, quando a gente vai lá e pede algo numa pizzaria, vamos dizer assim. Eu quero uma pizza. A pizza chegou lá na sua casa. Tá, chegou, você comeu. Mas você não sabe todo o processo que ocorreu até chegar à sua casa. E basicamente muitas coisas são assim. E seria, por exemplo, a tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet. Porque muitas coisas motivam a imagem que você enxerga, ok? E eu vou explicar algumas coisas que motivam. Uma dessas coisas é tamanho da tela. Para definir o conceito propriamente dito, me digam aí.
Enquanto vocês vão respondendo, tá? Eu vou mostrando aqui, tá? Suponho que aqui é a sua tela, tá? O tamanho seria o tamanho dessa diagonal, ó, que vocês estão vendo. Ou seja, seria a distância desse vértice a esse outro vértice. Normalmente, o tamanho ele é medido em polegadas, tá? Quando a gente diz 50 polegadas, só que algumas pessoas, elas não têm um conhecimento sobre polegadas. Ah, já ouviu falar, mas não é algo tão comum. Mas se eu falar centímetros, talvez seja algo que vai ser mais comum. Por quê? Porque se a gente for para a parte de conversão de medidas, a gente pode pegar polegadas e passar para centímetros. Porque uma polegada equivale a 2,54 centímetros. E essa é a definição do tamanho da tela, tá? Que motiva, uma das motivações da imagem que você enxerga aí no seu celular, no seu computador, por aí vai. Agora, a outra coisa que motiva, né, o aparecimento da sua imagem é a resolução. O que seria a resolução? Ó, suponha novamente que aqui é a sua tela, tá? A resolução vai ser a quantidade de pixels que vai caber nas limitações da sua tela. Ah, o que são os pixels? Eu não sei. Os pixels são esses quadradinhos que vocês estão vendo aí, tá? Só que na nossa tela não é assim. Na nossa tela são quadradinhos muito menores, tá? São tão pequenos que nós não conseguimos enxergar. Mas apesar de não enxergarmos, né? Algumas televisões mais antigas ou celulares também, nós conseguíamos visualizar os pixels. Já viram? Se vocês já viram, me digam aí, tá? E essa seria a definição de resolução da sua tela, ok? E esses pixels, eles estão dispostos em linhas e em colunas, ou seja, os seus quadradinhos eles vão estar em linhas, tá? E vão estar em colunas. E é exatamente isso que faz a sua resolução ser, por exemplo, de 1080 por 720, porque quer dizer que nós temos 1080 pixels, os quadradinhos, dispostos em linhas e 720 pixels dispostos em colunas, tá? Ah, tá. A resolução é outra coisa que motiva o aparecimento da sua imagem na tela. Tá bom. Mas nós temos dois tipos de cores. Ou melhor, temos dois tipos de imagens, que são as imagens coloridas e as imagens preto e branco, tá? E o que motiva também a sua imagem ser colorida ou preto e branco? Basicamente, são três cores básicas, que é o vermelho, o verde e o azul. Que nós também podemos dizer que é o sistema RGB. RGB porque são as iniciais, tá? De vermelho, verde e azul em inglês, tá bom? Essas três cores, elas vão se combinar formando outras cores. Então, por exemplo, quando nós temos as cores no mínimo, nós vamos ter o preto. E quando nós temos essas três cores no máximo, nós vamos ter o branco, ok? Mas será que além disso, nós temos algum tipo de motivação matemática? Ou seja, será que nós podemos representar a imagem que está aparecendo na tela por algum número, por alguma coisa que se faça parte da matemática? Vocês acham que tem como? Então, pessoal, a resposta é sim. Tem como. É por meio das matrizes.
Vocês já estudaram matrizes? Se vocês já estudaram matrizes, me digam aí, tá? As matrizes, elas são fundamentais para a sua imagem, porque é ela que vai representar aquela imagem que está aparecendo na sua tela. Só que ela vai representar por meio de números, tá? Então, quem já estudou o conteúdo de matrizes vai poder relembrar. E quem não estudou, eu vou apresentar e vocês vão acompanhando, ok? Eu peço que vocês prestem um pouquinho de atenção nessa parte, porque eu vou explicar o conceito de matrizes, tá? E depois eu vou mostrar por que ela representa a sua imagem que está aparecendo na tela, tá? Eu vou virar aqui o celular só um minutinho. Pronto. O que seria matriz? Pela definição, matriz é uma tabela. Vocês estão conseguindo ver direitinho, enxergar? Se vocês não tiverem, vocês me falam, tá bom? Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. Seu formato é de M por N, sendo M o número de colunas que são dispostas verticalmente, sendo M o número de linhas que são dispostas horizontalmente, tá? E N o número de colunas que são dispostas verticalmente. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barra. Aqui é um exemplo da matriz, tá? Eu vou explicar o que foi definido aqui em cima. A definição fala que é uma tabela, né? Organizada em linhas e em colunas. Percebam que aqui é a nossa tabela. Nós temos linhas e em colunas, né? Como a definição disse. Quem são as linhas? As linhas são os números que estão organizados na vertical, ou seja, aqui seria uma linha, ok? Ah, a gente só tem uma linha? Não, ó, temos uma linha, em seguida nós temos outra linha, em seguida nós temos outra linha e percebam que nós temos 3 linhas, tá? E a definição também fala que nós temos colunas, né? As colunas são os números que são organizados. Tá ruim a imagem? Que são organizados verticalmente, ou seja, aqui nós temos uma coluna, aqui nós temos 2 colunas, e é exatamente o número de linhas e colunas, que vai definir o formato, que a definição fala que o formato é de M por N. Então, no nosso formato, sempre vem primeiro o número de linhas, que aqui é 3. E em seguida o número de colunas, que aqui é 2, tá bom? E normalmente a nossa matriz, ela é nós costumamos representar por uma letra maiúscula, tá? Então, vocês compreenderam essa parte?
Tá sem foco, pessoal? Acredito que seja a internet. Só um minutinho, deixa eu virar aqui a câmera pra ver se melhora pra vocês. Vejam se melhorou. Digam aí se melhorou. Tá? Pronto. Então, essa é a definição de matriz. Eu vou passar aqui a próxima folha e qualquer dúvida vocês me perguntam, ok? Aqui são alguns exemplos de matriz. Então, nós temos os números, né, que são organizados em linhas e colunas. Então, aqui nós temos uma coluna, uma linha, uma coluna, uma linha, duas linhas e uma coluna. Tá? Então, a nossa matriz é de 2 por 1. Por quê? Porque sempre vem primeiro o número de linhas, tá? E em segundo, o número de colunas. Eu até coloquei aqui, ó, M igual a 2, que é o número de linhas, e N igual a 1, tá bom? Aqui seria outra matriz. Então, nessa matriz nós temos os nossos números, tá? Nós temos as linhas e colunas. Então, aqui nós vamos ter uma linha, duas linhas, tá? Então, a gente coloca o número de linhas primeiro, tá bom? E depois nós vamos ter uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, a gente coloca o número de colunas em segundo, tá? E aqui eu coloquei para vocês verem. Porque como o formato é de M por N, M é igual a 2, né, que é o número de linhas, e N igual a 3. Vocês conseguiram compreender? Vou passar aqui um pouquinho e qualquer coisa vocês me falam, se tiverem alguma dúvida, ok? Percebam que quando eu mostrei as nossas matrizes, nós tínhamos um número de linhas, por exemplo, igual a 2 e o número de colunas igual a 1. Só que nós temos o caso de quando o número de linhas é igual ao número de colunas, ou seja, M igual a N, e é chamada de matriz quadrada. Alguém sabe me dizer por que matriz quadrada? Alguém sabe me dizer? Enquanto vocês pensam aí, eu vou explicando essa parte, ok? Aqui são alguns exemplos de matriz quadrada. Então, nós temos aqui a nossa matriz e vamos contar o número de linhas e colunas. Ó, aqui nós temos uma linha, duas linhas. Então, aqui nós já vamos ter as linhas, né? Nós vamos ter duas, ok? E colunas, nós vamos ter uma coluna, duas colunas. Então, a gente coloca aqui o 2, tá? Então, percebam que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, M é igual a N. Se formos olhar a nossa outra matriz, né, que também é quadrada, nós vamos ter, contem comigo as linhas. Uma linha, duas linhas, três linhas. Então, a gente coloca o número de linhas primeiro, tá? Depois, nós vamos ter o número de colunas. Vamos contar. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, a gente coloca aqui, tá? Então, vejam que realmente M é igual a N. Então, quando ocorre das nossas matrizes terem essa característica do M ser igual ao N, né? Vamos chamar de matriz quadrada. Exatamente
Se a gente pegar matriz quadrada, lembra, né, um pouquinho a parte de quadrado. E podemos fazer um paralelo. Por quê? Porque a característica do quadrado é que todos os lados são iguais. Então, se a gente pega a nossa matriz quadrada, percebam que no nosso lado esquerdo nós temos 2 elementos. No nosso lado direito, nós temos 2 elementos. Em cima, nós temos 2 elementos. Embaixo também temos 2 elementos. Então, lembra um pouco ao quadrado, tá? Uma observação. Aqui são alguns exemplos de matrizes, tá? Então, quando você vê uma matriz, o que você tem que se atentar é se o M é igual ao N, tá? É o que vai fazer a sua matriz ser quadrada. Vocês compreendem? Se tiverem alguma dúvida, podem falar, ok? Eu vou passar a próxima folha. Agora, nós vamos falar em matriz transposta. Eu até coloquei aqui um meme, tá? Tava bom, depois já não tava muito bom. Tava ruim também, agora parece que piorou. O meme é só pra brincar com vocês, tá bom? Mas matriz transposta é bem simples, tá? O que seria matriz transposta? Vou explicar pra vocês. Matriz transposta é eu pegar quem é coluna e passar para ser linha. Então, vejam aqui que quem são as nossas colunas? Ó, aqui nós temos uma coluna, vocês conseguem perceber? E aqui nós temos outra coluna. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós só vamos trocar de posição. Então, nós tínhamos os nossos números organizados como coluna e agora eles vão passar como linha. Ó, passou como linha e passou como linha. Então, basicamente, matriz transposta vai ser apenas a nossa troca de pegar as colunas e passar para linha, ok? Como eu falei, né, como eu tinha falado, né, superficialmente, a matriz, ela representa a tela, né, a imagem que está aparecendo ali na nossa tela, por meio dos números, né? Só que será que é verdade? Será que eu estou falando a verdade? Então, eu vou mostrar para vocês que realmente é verdade. Como eu vou mostrar para vocês? Dando um exemplo. Ó, imagine que aqui é a tela do seu notebook, do seu celular, do seu aparelho, tá? Então, a imagem aqui que está sendo formada no seu aparelho, na sua tela, ela foi representada aqui matricialmente, tá? Então, ela foi representada por meio de uma matriz. Ah, mas por que nós só temos o 1, o 0? Por quê? Pela questão da escala de cores. Como o verde, o vermelho e o azul vão se combinar para formar ou a imagem colorida ou a preto e branco, que também pode ser chamada de imagem binária, os números, eles vão definir aí a nossa cor. No caso da imagem binária, que inclusive nós vamos abordar a parte das imagens binárias, tá? Imagem preto e branco. Os números que vão representar o preto e o branco são o 1 vai representar o branco, tá? E o 0 vai representar o preto, tá? De acordo com a nossa tonalidade de cores. E essa matriz, ela vai descrever a imagem que está na sua tela. Como? Ó, cada quadradinho vai ser descrito por um número. Então, a mesma quantidade de quadradinhos, nós vamos ter a quantidade de números, tá? E, de acordo com as cores, nós vamos ter números diferentes. Como, por exemplo, aqui, nós começamos com o branco. Então, como o branco é representado pelo número 1 na nossa matriz,
vai iniciar a primeira linha com o número 1. Em seguida, nós temos o branco novamente. Então, na nossa matriz, nós vamos ter o número 1. Tá bom? Depois, nós temos o preto. Então, na nossa matriz, nós vamos ter o 0, porque o 0 vai representar o preto, ok? Então, por isso que a nossa matriz, ela vai representar a imagem que está ali na sua tela, tá? E se formos olhar a nossa tela de acordo com o conceito de resolução, podemos dizer que a nossa resolução ela vai ser de 4:5. Por quê? Porque a gente vai ter 1, 2, 3, 4 linhas em que os pixels estão dispostos horizontalmente e vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas em que os pixels estão dispostos verticalmente, ok? Mas aqui é apenas um exemplo. Então agora, o que é que eu pedi para vocês? Vocês lembram que no vídeo prévio nós fizemos a produção de duas folhinhas, que foi a folha com a malha de 10x10, né? Que inclusive nós numeramos até o 10, e a malha vamos pegar a malha que está até o número 5 e vamos guardar, ok? Não vamos utilizar agora. E vamos ficar apenas com a que está numerada até 10, a sua malha, ok? Então, para iniciarmos nossa atividade, vejam que aqui nós temos uma matriz. Essa matriz, por sinal, é uma matriz quadrada. Por quê? Vamos contar o número de linhas e colunas. Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 linhas. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, nós vamos ter uma matriz quadrada, tá? Como eu falei que os números, eles representavam ali a imagem que estava aparecendo na sua tela, né? Mostrando ali o exemplo do número 1. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos colorir a nossa imagem, a nossa malha, né? Por meio da matriz. Então, eu já peço que vocês peguem aí a folha de vocês, né? Peguem também o lápis, tá? Porque nós vamos colorir, tá bom? Colorir. Uma observação importante. Só pode ser o lápis da cor preta, porque a imagem é binária, então ela é preto e branco, tá? Então não pode ser outra cor. Então eu vou dar um tempinho para que vocês peguem a folha e o lápis de vocês, tá bom? Tá? Então, pegaram, pessoal? Então, vamos iniciar a atividade, ok? Vamos olhar para a nossa primeira coluna. Eu vou colocar aqui a folhinha, tá? Para que vocês consigam visualizar. Então, nós temos todos os números sendo igual a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos na nossa malha quadriculada, que
tem a numeração tá com o 1, e como na nossa matriz todos os números são iguais a 1, na nossa malha nós não vamos colorir nenhum quadradinho dessa nossa coluna, porque o 1 ele vai ser a cor branca, ok? Travou. Voltou, pessoal. Acredito que voltou. Eu vou continuar e se travar novamente vocês me falam, tá bom? Então, não vamos pintar, não vamos colorir nenhum quadradinho dessa nossa primeira coluna. Então, vamos para a próxima. Na próxima, nós temos os números, né? Começando com 1. Então, vamos contar quantos números nós temos que são iguais a 1 e quantos são iguais a 0, para colorirmos, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 números, né, são iguais a 1. Então, o que é que nós vamos fazer? Na nossa coluna, nós vamos nos quadradinhos e vamos marcar o X com o lápis, ok? Nós vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós vamos marcar o X para não colorir, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia, para não colorir, ok? Pronto, depois que marcarmos o X, né, nos 6 quadradinhos, vejam que em seguida nós temos o 0 duas vezes. Então, na nossa malha, né, os próximos 2 quadradinhos nós vamos colorir. Mas primeiro vocês vão pegar o lápis que vocês vão utilizar e vão marcar, ok? Nos 2 quadradinhos, ok? Pronto. Percebam que em seguida nós vamos ter 2 números sendo os nossos próximos quadradinhos, né, que são os 2, não vamos colorir. Então, vamos marcar um X. 1, 2. Tá bom? E agora, vamos colorir apenas os quadradinhos que realmente marcamos com o lápis que vamos colorir. Tá bom? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, ó, depois de colorirmos, né, os quadradinhos da nossa segunda coluna da malha, vamos para a terceira coluna da matriz. Vamos novamente contar a quantidade de números, né, que são iguais a 1 e iguais a 0. Então, vamos lá. Nós iniciamos com o 1. Então, na nossa malha, na terceira coluna, o primeiro quadradinho você já marca um X, porque não vai colorir. Em seguida, nós temos o 0. Então, no próximo quadradinho, você marca com o seu lápis que você vai colorir. Ok? Pronto. Em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu lápis e vai marcar 5 quadradinhos com um X, ok? Porque você não vai colorir. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Marcou os 5 quadradinhos. Em seguida, nós vamos ter o 0. Então, o próximo quadradinho você vai marcar com o lápis que você vai colorir, tá bom? E em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, os nossos 2 quadradinhos seguintes, vocês marcam um X, tá bom? E vamos colorir, tá? Quando a atividade for finalizada, vocês podem apagar o X, tá bom? Sem nenhum problema. Por isso que eu aconselho que vocês façam de lápis, tá?
Vocês estão colorindo com o giz de cera ou vocês estão utilizando outro tipo de lápis? Me falem aí. Pronto. Vamos colorir o outro quadradinho. Pronto. Agora, vamos para a nossa quarta coluna. Então, você vai se situar logo na sua malha quadriculada, na quarta coluna, tá? Que tem o número 4. Então, nós iniciamos com o 1. Então, na nossa malha, a gente já começa marcando o X. E em seguida, nós temos o 0 sendo repetido algumas vezes. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos marcar 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, você marca o X aqui e o X aqui, tá bom? E vamos colorir, tá? Não se preocupem que quem não está conseguindo acompanhar, quando a live for finalizada, ela vai ficar salva, tanto aqui no Instagram, como no YouTube, tá bom? Então, vocês vão poder assistir tranquilamente, tá bom? Então, enquanto vocês estão colorindo aí a malha de vocês, eu vou fazer uma mágica, ok? Então, do nada, nós vamos ter aqui a minha imagem minha malha já colorida, tá bom? Então, pronto. Colorimos, né, a quarta coluna. Então, agora vamos para a quinta, né? Que aqui tá de laranja. Então, vamos contar a quantidade de números que são iguais a 1 e a quantidade de números que são iguais a 0. Então, nós iniciamos aqui com 1. Então, na sua quinta coluna, você já marca um X, tá bom? No primeiro quadradinho. Em seguida, nós temos o 0. Então, você já pega o seu lápis e marca o segundo quadradinho com a cor que você vai colorir. Então, percebam que depois do 0, todos os números, ó, eles são iguais a 1. Então, a gente tem o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Que é a quantidade de quadradinhos que faltam. Então, a gente vai deixar esses quadradinhos sem pintar, sem colorir, tá bom? Então, vocês só marcam um X. Então, vamos lá e vamos colorir. Ok? Pronto. Agora que colorimos a quinta coluna, vamos para a sexta. Na sexta coluna, estamos iniciando com o número 1. Então, na sua sexta coluna da malha, você vai marcar no primeiro quadradinho um X. E em seguida, nós temos o 0. Então, você já marca com o seu lápis que você vai colorir, ok? E percebam que depois do 0, todos os números são iguais a 1. Então, isso quer dizer que na nossa malha, todos os restantes, né, dos quadradinhos são brancos. Então, a gente marca um X porque não vamos colorir. Então, aí é só colorirmos o que marcamos, tá bom? Pronto, a sexta coluna já foi. Então, agora vamos para a sétima, tá? Vamos para a sétima. Vejam que a sétima, nós iniciamos com a coluna da malha. Você já vai marcar um X no primeiro quadradinho. Depois que você marcar um X no primeiro quadradinho,
Veja que o zero está sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, você vai marcar 7 quadradinhos com o lápis que você vai colorir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E veja que os dois números seguidos, eles são iguais a 1. Então, você marca um X, tá bom? Então, agora é só você pegar o seu lápis e colorir, ok? Então, vamos colorir. Façam com calma, tá bom? Sem pressa. Bom? Então, enquanto vocês vão aí colorindo, eu vou fazer outra mágica, porque eu gosto de fazer algumas mágicas, tá bom? Então, do nada, nós vamos ter a minha malha já colorida, tá bom? E agora nós vamos para a nossa oitava coluna. Na oitava coluna, nós iniciamos com um 1. Então, no seu primeiro quadradinho, você já vai marcar aqui um X, ok? Depois, nós temos o 0. Então, você já marca com o seu lápis que você vai colorir o próximo quadradinho. E em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, você vai marcar o X 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Em seguida, nós temos o 0. Então, você já marca aí um quadradinho que você vai colorir. E em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, você vai marcar um X nos 2 quadradinhos seguintes. E agora, é só colorir, ok? Prontinho. Vocês estão achando fácil colorir? Estão com dificuldades? Pronto. Nossa nona coluna já foi. Agora vamos para a 10ª. Na 10ª coluna... Não, perdão, gente. Vamos para a 9ª coluna. Na 9ª coluna, nós iniciamos com alguns números sendo iguais a 1. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. Então, vamos marcar 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que em seguida nós temos dois números sendo iguais a 0. Então, marcamos com o nosso lápis, tá bom? E 2 sendo iguais a 1. Então, a gente marca um X, tá bom? E é só colorir, tá? Então, colorimos a nossa nona coluna, tá? E vamos para a 10ª. Vejam que na 10ª todos os números são iguais a 1. Então, isso significa que não vamos colorir nenhum quadradinho da 10ª coluna, tá? Então, essa nossa parte nós finalizamos. Então, vocês podem apagar depois, no final da atividade, os xizinhos, tá bom? E agora, eu vou mostrar para vocês que realmente a matriz, ela representa a sua imagem por meio dos números. Então, vocês pegam aí um lápis, tá? E nós vamos contornar os zeros, tá? Então, vocês pegam o seu lápis e vamos contornar os zeros. Contornem com cuidado, sem pressa, tá? Com calma. Tá bom? E aí, vejam que nós temos a mesma imagem, só que por meio dos números. E agora, nós vamos ver o que acontece quando damos um clique na nossa imagem ou giramos a nossa imagem. E como nós vamos fazer isso? Por meio da transposta. Vocês lembram que a transposta é pegar aqui a coluna e passar para ser linha? Então, vamos fazer isso agora. Então, peguem o lápis de vocês, tá? E vamos iniciar com a primeira coluna. Na primeira coluna, nós temos todos os números sendo
iguais. A gente vai colocar todos os números, né? Os números até 10 vezes, né? Sendo iguais a 1. Beleza. Primeira coluna já foi. Então, agora vamos para a segunda. A segunda, nós temos 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, aqui você repete 1 6 vezes. 4, 5, 6. Em seguida, nós temos o 0 sendo repetido 2 vezes e 1 sendo repetido 2 vezes. Então, nós colocamos aqui o 0 2 vezes e o 1 2 vezes. E vamos para a nossa próxima coluna. Na próxima coluna, nós temos o 1, em seguida o 0, então passamos para cá, o 1, em seguida o 0. Depois nós temos o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, então você passa 1 aqui 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Depois nós temos o 0 e o 1 sendo repetido 2 vezes, então a gente passa para cá, o 0 e o 1 sendo repetido 2 vezes. Depois de fazermos isso, vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna, nós temos o 1 sendo, né, iniciando com 1, então colocamos o 1. E em seguida, nós temos o 0 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, colocamos o 0 7 vezes. 7. E o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, colocamos o 1 2 vezes. E vamos para a nossa próxima coluna, tá bom? Na próxima coluna, nós vamos ter o 1 e o 0. Então, a gente repete aqui o 1 e o 0, tá? Em seguida, nós temos os outros números, né? Os demais sendo iguais a 1. Então, a gente repete o 1 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna, nós temos o 1, em seguida o 0, então a gente passa para cá, o 1, depois o 0. Depois nós temos todos os demais sendo iguais a 1, então a gente repete aqui o 1 8 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Aí vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna nós temos o 1, então a gente repete aqui o 1. E temos o 0 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente passa o 0 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, a gente passa para cá, ok? E em seguida, vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna, nós temos o 1 e o 0. Então, a gente passa para cá o 1 e o 0, tá? Em seguida, nós temos o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5. Então, passamos para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, nós temos o 0. Então, passamos para cá o 0. E o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, colocamos aqui o 1 sendo repetido 2 vezes. E vamos para a nossa próxima coluna. Na próxima coluna, nós temos o 1 sendo repetido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, passamos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Em seguida, nós temos o 0 sendo repetido 2 vezes. E o 1 sendo repetido 2 vezes. Então, colocamos aqui, tá? E vamos para a próxima coluna. Então, percebam que todos os números são iguais a 1. Então, a gente passa para cá, todos os números sendo iguais a 1. Tá? E agora, nós vamos ver o que acontece quando a gente gira a imagem ou dá ali um clique na nossa tela, mudando a imagem que está lá. Então, peguem o lápis de vocês novamente e vamos contornar os zeros, tá bom? Então, vamos contornar, contorne com calma, tá bom? Lembrando que quem perdeu a live vai ficar salvo, então fiquem tranquilos, tá bom? Então, vejam que quando nós giramos a nossa imagem, vejam o que aconteceu.
ela estava em pezinha, né? Ela estava nessa posição. E agora, essa parte da nossa imagem, ela ficou para o lado esquerdo. Então, é isso que acontece. Quando você gira a sua imagem, vamos dizer, você vai lá e tira uma foto. Você vai lá e tira uma foto. Quando você gira a sua imagem, nós vamos ter outra matriz. E agora, o que é que vou fazer, né? A nossa atividade foi finalizada e eu vou mostrar os questionamentos que vocês terão que responder, ok? Nesses questionamentos, é agora que vocês vão pegar a outra folha que nós fizemos por meio do vídeo prévio, né? Aqui vai até o 5, a malha quadriculada. Então, vocês têm aqui 3 questões. A primeira questão é os dados pessoais e tirar foto da folha que nós fizemos na live. A segunda questão é referente à folha que eu acabei de mostrar do vídeo prévio, tá? Que vai a malha até 5. Então, vocês vão ler direitinho e vão responder essas questões aqui, tá? E a nossa terceira questão, né? O terceiro item, é comentarem o que vocês acharam da atividade. Se vocês tiveram dificuldade, se foi fácil, para vocês realmente comentarem, ok? E agora eu vou virar a câmera, tá? Para falar com vocês. Então, como nós divulgamos, essa foi a nossa última live da 4ª etapa. Então, eu quero deixar um agradecimento todo especial aos estudantes que participaram das lives, que responderam aos questionários e também dos professores que nos ajudaram nessa etapa, ok? Então, muito obrigada a todos vocês e estudantes, não esqueçam de responder o questionário, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau!